Olá, boa noite. Eu vou dar continuidade, então, à nossa aula sobre Excel, né, especificamente aplicado hoje aos gráficos de condutometria, né? Então, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na aula anterior. Então, dar uma breve introdução às titulações condutométricas. O sentido não é que vocês saiam hoje daqui sabendo com detalhes, né, o que é uma titulação contométrica, o que é a contometria, mas a ideia é que vocês tenham uma noção, né, do que se trata, porque como a gente vai discutir a montagem do gráfico, né, e as informações que a gente vai tirar dele, é importante que vocês tenham uma ideia, pelo menos, do que é feito nesse tipo de análise, né? E aí, no segundo e terceiro módulo, vocês vão ter as aulas específicas para esse tipo de titulação, onde vocês vão entender melhor a técnica em si. E aí vocês já vão estar bem embasados com relação à questão da montagem do gráfico e análise dos dados que são ali apresentados, tudo bem? E aí a primeira coisa, né, é definir o que é a condutometria, né? Eu acho que a melhor forma de definir a condutometria é a gente relacionar com coisas que a gente conhece. Então, normal, vocês provavelmente já viram isso nas aulas de física, a questão de condutância, corrente elétrica, né? Então, o que acontece, né, num sistema onde você tenha uma corrente elétrica, né? Então, você tem um meio, né? Normalmente um fio de cobre ou algum metal, né? Que são os melhores condutores. E aí você tem a passagem de elétrons por por essa barra de metal, ou esse fio de metal. Então, você cria ali uma situação de uma corrente, né? Essa corrente acontece por conta dessa movimentação de elétrons nesse meio. Se a gente trouxer essa mesma ideia aqui para a química, a gente pensa, né, inicialmente nas soluções, né? Então, você conhece como uma barra metálica que tem transferência de elétrons, né? Como isso funcionaria numa solução, né? Então é só pensar, qual que é o meio, né? Aquilo que a gente conhece, o meio é uma barra de cobre. Numa solução, quem que é o meio? É a própria solução, né? É, naquilo que a gente conhece com relação ao fio de cobre, o que acontece no fio de cobre? Você tem uma transição de elétrons. Então, os elétrons estão indo de um ponto A ao ponto B, né? Então, existe uma movimentação. E os elétrons, a gente sabe, é uma estrutura que tem carga, né? Ele tem uma massa desprezível, praticamente, mas ele tem carga. Então, o que você tem, na verdade, é um elétron que tem uma carga. Então, você tem uma carga negativa indo de um ponto A ao ponto B, né? Então, o que vai acontecer aqui? No nosso caso, em soluções, o meio é a própria solução, e nesse meio a gente precisa ter uma carga indo do ponto A ao ponto B. Quem exerce essa função de carga, né, dentro das soluções, são os íons. Então a gente está falando dos cátions, os íons positivos, e os ânions, íons negativos, né? E numa solução, a gente sabe que esses íons, eles estão em constante movimentação, né? E se eu aplicar, dentro dessa solução, um polo positivo e um polo negativo, eu consigo orientar a movimentação desses íons. Então, eu vou fazer com que os cátions que são positivos migrem para o polo negativo. E o inverso também é verdadeiro. Isso cria o quê? Uma movimentação de cargas, né? Só que de forma orientada, vamos dizer assim, dentro dessa solução. Só que assim, quando a gente lembra daquela situação, né, conhecida da corrente elétrica num material metálico,
A gente sabe que só uma espécie tem carga, um tipo de espécie tem carga, né? Então a gente já conhece bem o comportamento dessa carga. Numa solução, não, porque numa solução a gente pode ter diversos tipos de cargas, no sentido de espécies diferentes, né? Que vão ter cargas positivas, cargas negativas. Algumas vão ser uma carga positiva, outras duas cargas positivas, né? Que são as espécies bivalentes. Então, são situações muito diferentes. Então, se são situações e são espécies diferentes, é de se esperar que a gente tenha comportamentos diferentes dentro dessa solução, em termos de movimentação dessas espécies, tá? Então, o que que acontece? Se a gente aplicar uma diferença de potencial numa solução, a movimentação desses íons, ela vai depender do tipo de íon que você tiver ali no meio, tá? E para representar, né, essa característica de cada espécie, quando, né, ele está num sistema condutométrico, a gente tem uma tabela, né, que representa os valores de condutância de cada íon, né? O que esses valores representam, assim, de forma bem grosseira? A mobilidade desses íons. Ou seja, quanto maior essa condutância, significa que a espécie ela tem uma maior facilidade de transitar naquele meio, tudo bem? Então, aqui tem um exemplo, né? O hidrogênio, ele tem uma mobilidade extremamente alta, né? Se você comparar em relação aos outros cátions. Ou seja, qualquer coisa nessa solução que aconteça e que interfira na concentração de íons de hidrogênio, isso vai impactar diretamente a condutância daquela solução. Por quê? Porque a gente diz que a condutometria ela é uma medida da condutância das soluções, ou seja, é a contribuição total, né, de todos os íons presentes nessa solução. Então, se eu mudar a concentração dessa solução, de alguma forma, a condutância muda, tá? Um exemplo, água destilada. Então, como que a gente sabe, como que a gente controla, né, se uma água que a gente vai usar no laboratório, ela é destilada ou não? Primeira coisa, uma água destilada é uma água que tem uma concentração muito baixa de íons, tá? Por quê? Porque a gente tira todos os minerais presentes nessa água, né? Essa é a ideia, é você eliminar potássio, magnésio, tudo. Né? A ideia é que só tenha hidrogênio e hidroxila, tudo bem? Então, como que a gente consegue saber se uma água, né, destilada tem uma boa procedência, foi bem tratada? Pela condutância, porque uma água destilada tem poucos íons no meio, portanto, a condutância dessa solução é relativamente baixa. Se a gente for comparar com a água de torneira tem uma condutância muito maior. Por quê? Porque ela tem uma maior quantidade de íons. Então, o que, que vai interferir, né, no valor de condutância de uma solução? Primeiro, a quantidade de íons, e segundo, a variação da concentração desses íons naquele meio. Né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma titulação, numa titulação existe variação da concentração desses íons. Então, é de se esperar que a condutância também vá respondendo a essa variação. Tudo bem? Então, a gente, com esses dados, né, a gente pode utilizar os valores de condutância como uma forma também de se fazer de acompanhar uma titulação, né? Vocês lembram lá da potenciometria que numa titulação a gente tem uma substância, normalmente que a gente quer descobrir a concentração, ela está num Erlenmeyer ou num Becker, e a gente vai gotejando nessa solução de forma controlada uma solução, uma outra solução, que tem uma reação, e através dessa reação eu consiga determinar o quanto eu usei da solução que está na bureta, né? E aí, através da reação, determinar a concentração da minha espécie amostra, tudo bem? Então, o princípio é o mesmo. Não sei se vocês lembram, mas numa titulação convencional a gente usa
um indicador normalmente, né? Um indicador ácido base. Vocês vão ver isso mais para frente, né? Quando a gente for discutir as titulações clássicas. Esses indicadores são substâncias que exatamente indicam quando terminou, quando na verdade houve a mudança, né? No caso de pH, de um meio ácido para um meio alcalino ou o inverso, né? E aí, na potenciometria, a gente tirava o indicador porque a gente ia acompanhar essa titulação pelo eletrodo de pH. A gente vai usar o mesmo sistema para as condutométricas, porque a gente só vai trocar o eletrodo de pH por um eletrodo de condutometria, tudo bem? Que eles são super parecidos, inclusive, né? Assim, só a ponta que é diferente. A gente vai ver isso nas aulas de instrumental. Mas a ideia é a mesma, é você acompanhar essa titulação, né, através das medidas de condutância. Então, a gente vai, né, vai estar a solução em agitação aqui, a gente vai adicionar a solução padrão, vamos adicionar volumes conhecidos a essa solução padrão e anotando a condutância para cada volume que eu adicionei. Sem esquecer que o volume zero, ou seja, antes de começar a titulação, a gente precisa também anotar a condutância, tudo bem? Então, a gente faz dessa forma esse tipo de titulação. E como que são os gráficos, né, que vão sair dessa técnica? Os gráficos, eles têm essa aparência, tá? Então, eles podem ser desses tipos, né? Vamos dizer assim, ter esses comportamentos. A diferença desses comportamentos vai depender das espécies envolvidas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso A, é um caso onde eu estou fazendo uma titulação onde uma das espécies que estão ali no meio, elas estão reagindo, né, com a minha solução que está vindo lá da bureta, formando uma espécie neutra, provavelmente. Por que neutra? Porque, sendo neutra, ela não tem carga. Se essa carga está sumindo do sistema, o que, que a condutometria vai indicar? Que a condutância geral da minha solução vai decaindo, tudo bem? Só que aí o que, que acontece? Quando eu atinjo o ponto de viragem, que é exatamente essa quebra, eu sei que aqui é o ponto de viragem porque houve uma mudança do comportamento da condutância. Então ela parou de cair e agora ela ficou constante, né? O que, que isso significa? Significa que neste ponto aconteceu alguma coisa que mudou o perfil de condutância do meu sistema. Essa alguma coisa que aconteceu é o ponto de viragem. Então, isso vai se repetir nos outros sistemas, tá? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho no início, antes do ponto de viragem, um comportamento, agora eu passo até o outro. Então, o meu ponto de viragem, ele vai ser determinado a partir desse momento de mudança dessa orientação, tá? A grosso modo, o que, que a gente pode fazer para já saber o volume da solução titulante? A gente pode pegar esse ponto e tracejar aqui, né, até o eixo do volume. Então, em tese, o meu volume do ponto de viragem é esse aqui, ó. Nesse caso, nesse, ó, vai ser aqui. E aqui a mesma coisa. Sempre assim, tá? Só que assim, gente, nesse caso, existe uma outra forma, né? Porque assim, aqui é uma visualização no gráfico. Então a gente pega com uma régua, obviamente, faz um tracejado aqui e determina o volume, né? Esse volume, né? Para eu poder enxergar bem qual é o volume preciso, eu teria que fazer aquele aumento igual a gente fez lá nos gráficos da potenciometria, para poder ver aqui o eixo melhor, né? E poder definir qual é esse volume. Só que para esses gráficos de condutometria, não há necessidade de fazer isso. Por quê? Se vocês notarem, nós temos aqui, né, nesse gráfico, duas retas, né? A gente tem essa primeira reta, certo? E a gente tem essa segunda reta, tudo bem?
Se é uma reta, gente, significa que a gente pode determinar ela matematicamente. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que cada ponto, né, que eu tenho dessa curva, ela segue uma tendência. E se segue uma tendência, barulho. Se segue uma tendência, então o que acontece? Através de uma equação matemática, eu consigo prever todo o comportamento dessa reta, né? Porque existe uma tendência. Numa reta, a gente diz, né, que esse comportamento matemático será descrito pela equação da reta, tá? Vocês devem ter visto em matemática, já no ensino médio, que a equação da reta, ela é definida como o y igual a x mais b. Tudo bem? Onde o y e o x são relacionados aos meus eixos, né, os valores em relação aos meus eixos x e o y. O a e o b são constantes que a gente vai tirar da inclinação dessas retas, né? Então, o a é o coeficiente angular e o b o coeficiente linear, né? Então, esses dados normalmente são tirados, né, em razão da inclinação dessa reta. E a gente vai ter, nesse caso, uma equação para a primeira curva e uma equação para a segunda curva, tá? Então, o que vai acontecer? Pela matemática, a gente tem uma regra que diz o seguinte: para eu determinar o encontro de duas retas, né, eu posso simplesmente igualar as duas equações, o y das duas equações da reta. Então, o y de 1 com o y de 2, né? Quando eu faço isso, é o momento em que eu vou determinar a intersecção dessas duas retas, que é exatamente aqui, ó. Porque, na verdade, gente, se você pensar, isso é uma reta, certo? Então, eu poderia continuar o comportamento dela aqui, ó. Tudo bem? Essa aqui é outra reta, não é? Então, o comportamento dela também, pela equação da reta, seguiria nesse caminho. Ou seja, esse ponto aqui é o ponto onde eles se encontram, tudo bem? Ou seja, é a intersecção dessas duas retas. E para eu definir a intersecção, basta que eu iguale o y1 igual o y2. Tudo bem? Ou seja, o y dessa equação da reta e o y dessa segunda equação da reta. Quando eu igualo os dois y's, o que vai acontecer? Eu vou conseguir determinar o meu ponto de intersecção. É quando eu tenho o meu ponto de intersecção, é quando eu tenho a igualdade dos dois y's, tudo bem? Então, gente, só que é lógico, né? Para a gente calcular a equação da reta, tem uma forma, né? O pessoal na matemática tem a forma clássica de fazer, né? Normalmente usa um mínimo quadrado. E só que assim, não é a minha ideia, né? E eu acho que nem deve ser para o ensino técnico a gente ficar fazendo isso na mão. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente monta esse tipo de gráfico no Excel e como que a gente tira dele já as equações das retas. Porque o Excel já calcula direto para a gente, né? E com uma precisão um pouco melhor. Então, tudo isso a gente vai fazer via Excel, tá? Para facilitar a nossa vida. A gente só vai ter que ter um cuidado, tá? Eu vou mostrar já no Excel, tá? A gente vai precisar ter um cuidado com relação à montagem do gráfico, porque a gente vai ter que fazer uma correção. Por que essa correção? Porque a condutância ela é dependente do volume. E aí o que acontece? Durante uma titulação, o volume que você tem ali no Becker, ele vai variar a todo momento, né? Ele vai aumentar a todo momento porque você está adicionando o titulante.
Então, o que que acontece? Quando a gente tem, né, uma concentração da solução que está sendo adicionada 10 vezes maior que a do titulado, né? Então, acima disso, então o que que a gente faz? A gente precisa usar uma fórmula de correção da condutância, tá? E aí a gente vai fazer também esse cálculo também direto no Excel, tá? Só que a gente precisa ter essa atenção, tá? Então a gente vai ter que fazer essa correção e o gráfico vai ser feito com o volume adicionado do titulante e a condutância corrigida, tá? A condutância lida não, a gente vai usar a condutância lida, que é aquela que a gente viu no momento da análise, para calcular a corrigida, tá? Mas o gráfico vai ser do adicionado, volume adicionado e a condutância corrigida. E a gente vai usar esta fórmula aqui, tá? Eu já vou explicar ela melhor lá no Excel. E aí o que que acontece? A gente vai montar esse gráfico, tá? Tirar as equações da reta. Com as equações da reta, aí a gente pode calcular o volume do ponto de viragem, que seria esse volume aqui, ó, né? Então, só que para chegar nesse volume pelo método gráfico, dá maior trabalho. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente vai usar o método matemático. Então, a gente tira, né, as duas equações da reta. Então, essa é a equação 1, que é essa aqui, ó, tá? E a gente vai tirar a equação 2, que é essa aqui. Tudo bem? Ó, aí tem aqui a equação, bonitinho. O que que a gente precisa fazer? Igualar o y1 ao y2, tá? O que que significa igualar? Significa que a gente vai pegar tudo que é igual ao y1, que é isso aqui, ó, certo? E vai jogar numa equação de um lado da igualdade. Aí depois a gente vai pegar tudo que é igual ao y2 e jogar do outro lado da igualdade. E olha só que interessante. Aqui, você tem agora uma nova equação e onde você só tem uma incógnita. Essa incógnita é o y e ela está aparecendo dos dois lados. Se eu tenho uma incógnita só, gente, né? Então isso aqui é o perfil de uma equação de primeiro grau. Facilitou muito a vida. Então o que que a gente precisa fazer? Jogar tudo para um lado que tem x e o que não tem x joga tudo para o outro lado. Então é a matemática clássica aqui, certo? Feito isso, a gente chega num valor final de 21,24 ml. Por que ml? Porque eu estou falando em relação ao eixo X, ou seja, eu estou querendo determinar um valor do eixo X, e o eixo X é o volume, tudo bem? Quando eu chego nesse volume, gente, esse 21,4 aqui, ó, que eu achei agora matematicamente, é o valor que a gente marcou aqui, ó, que é o volume do ponto de viragem. Só que ao invés de eu ficar abrindo esse gráfico, né, dando um zoom nele para tentar chegar nesse valor, eu fiz pela forma matemática, que é a forma mais precisa para a gente chegar no volume do ponto de viragem. Então, gente, qual que é a ideia, né, da aula dentro de aplicativos? É aprender a montar esse gráfico, a tirar essas informações da equação da reta e como usar essas informações para chegar no volume de hidroxissódio, no caso, né, aqui hidroxissódio. Quando vocês forem ter as aulas de condutometria dentro da química analítica, vocês vão ter o pacote completo, porque daí vocês vão entender, né, de forma mais precisa, né, de melhor forma, né, a técnica em termos analíticos, e vocês já vão saber como trabalhar os dados obtidos dessa técnica, tá? Então, o nosso foco hoje é trabalhar isso aqui, tá? Então, agora eu vou colocar a tela, né, com
o modelo já, então esse modelo eu vou disponibilizar para vocês, né? Vou construir junto com vocês aqui o gráfico de condutância, fazer os cálculos tudo direitinho, e aí esse arquivo eu vou apresentar, disponibilizar para vocês utilizarem como um modelo, tá? Igual a potenciometria. Lembra que eu falei da potenciometria? Basta trocar os dados, né, com os dados que você obteve da análise e o gráfico já vai estar pronto. Então, basta que você monte isso uma primeira vez. Feito isso, você pode usar esse modelo para qualquer titulação condutométrica que você for fazer, entendeu? Fica muito mais fácil, você não precisa ficar sofrendo toda vez que você for fazer uma titulação condutométrica, tá? Então, gente, aqui tem uma tabela de uma titulação que foi feita, tá? E aqui tem os dados de volume adicionado e a condutância lida, tá? Aí aqui do lado eu coloquei o espaço para a gente colocar a condutância corrigida e aqui do lado o volume inicial da amostra, porque a gente vai precisar desse volume inicial aqui por conta para fazer o cálculo da condutância corrigida, tá? Tá vendo esse V verde aqui, ó? Esse V verde representa o volume inicial da amostra, que é de 50, tá? O Vzinho aqui representa o volume adicionado, que vão ser esses volumes que a gente vai colocar, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, construir o cálculo, né, para condutância corrigida. Então, o que a gente precisa fazer? Ou colocar o igual, né, porque a gente vai colocar agora uma fórmula, tudo bem? Depois do igual, vem a condutância lida. Então, a condutância lida está na coluna B, e o primeiro que a gente vai fazer é na linha 3. Então, a gente vem aqui, ó, tá vendo que tá piscando o cursor aqui? É só a gente vir aqui do lado e clicar em cima dessa célula. Ele já vai indicar aqui, tudo bem? Esse valor tem que ser, então, multiplicado. O sinal de multiplicação é o asterisco, tudo bem? E agora a gente precisa construir essa fração, né? Então, a gente vai colocar parênteses aqui, certo? E aí, a gente vai colocar o volume inicial. Onde está o volume inicial? Aqui, ó, 50. Tudo bem? Mais. Então, vem aqui, adiciono mais. O volume adicionado. Então, nesse ponto foi 0, né? Que é esse aqui. Dividido pelo volume inicial da amostra. Então, eu venho aqui e clico novamente em cima do D3, certo? E fecho parênteses. Aqui tem um detalhe, gente, que a gente precisa tomar um cuidado. A gente precisa separar bem o que é multiplicação, de soma, para não ficar para o Excel entender. Então, aqui fica parecendo que eu tenho que pegar o D3 e somar com a divisão A3D3. E, na verdade, não é isso. Ó, eu preciso somar, na verdade, isso aqui primeiro, para depois dividir. Então, como que a gente faz para o Excel entender isso? A gente vai colocar essa soma entre parênteses, para ele entender que ele primeiro precisa somar em cima, para depois fazer a divisão. Ó, tudo bem? Aí a gente vem dar o Enter. Aí você fala assim, poxa, mas a condutância corrigida deu igual à condutância lida. Mas aqui é óbvio, por quê? Porque a gente não adicionou nada do titulante, então não houve mudança, né, de volume do meu sistema. Então aqui realmente está certo, é de se esperar que a condutância, a primeira, seja igual da lida, né? Agora eu preciso copiar essa fórmula para todo o resto, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, com o cursor, vem nesse ponto, clica, segura e arrasta até o último volume adicionado.
Aí você fala assim, poxa, o que que houve, né? Tá parecendo algo errado. Percebam, dentro dessa fórmula, eu estou usando um valor que é o Vzão, né? O V verde aqui, que é o volume inicial, que é único, é fixo. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fixar isso. Se eu não fixar, olha o que vai acontecer. Se eu clicar aqui no segundo e der 2 cliques em cima, tá vendo que ele está usando o D4 e D4 não tem nada. Por quê? Na verdade, deveria ser o D3, ou seja, eu preciso, o D3 especificamente, fixar ele. Então, como que eu vou fixar? Eu vou colocar o cifrão, né, do lado, um de cada lado do D. E vou fazer a mesma coisa no Vzão de baixo. Porque eu estou fixando para que nessa fórmula ele use sempre a informação de 50 ml. Tudo bem? Aí eu dou Enter e vou repetir, ó. Venho aqui, o sinal de mais e seguro e arrasto. Então, olha o que acontece. Aí, toda vez, qualquer um que você clicar, ó, é D3. Ele fixou o D3. Ele só vai variar, né, o B10, que é da condutância do momento, com o A10, por exemplo, né, que é o volume naquele ponto, tá? Adicionado. E aí tá certinho, tá? Então agora a gente tem o volume e a condutância corrigida, tudo bem? Com esses dados, então o que que a gente vai usar para o gráfico? A gente vai usar o volume adicionado, então eu vou colocar aqui com uma corzinha, e a condutância corrigida. Então o gráfico tem que ser feito com a condutância corrigida, tudo bem? Naquele caso, né, da solução que você está adicionando for 10 vezes mais concentrada, ou, desculpa, mais diluída, né, que a solução que você está analisando, tudo bem? Então, gente, com esses dados, agora a gente vai construir o gráfico. Para construir o gráfico, a gente seleciona, então eu venho aqui, ó, clico em cima da primeira e arrasto, segurando, né, o cursor, tudo bem? Aí eu percebo que eu preciso selecionar agora esse aqui, nessa coluna, junto com essa. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou apertar a tecla Ctrl do meu teclado e clicar e segurar aqui na primeira célula e arrastar. Então, aí eu selecionei agora as duas colunas, tudo bem? Que eu preciso usar para esse gráfico. Então, a gente vai lá, inserir. Vamos usar o gráfico de dispersão, especificamente o dispersão, o primeiro mesmo, o mais simples, tá? Porque aqui a gente trabalha com pontos mesmo. E seleciona esse, tudo bem? Perceba o seguinte, a gente vai precisar fazer a formatação desse gráfico, tudo bem? Antes de fazer a formatação, eu queria mostrar primeiro para vocês como que a gente tira a equação da reta, né? E nesse caso a gente vai ter que tirar duas equações, dessa reta e dessa reta aqui, tudo bem? E aí o que que acontece? Para a gente tirar a equação da reta, a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa selecionar os dados, então a gente clica em cima de algum dos pontos. Com o botão direito do mouse, a gente clica em cima desses dados e vem aqui, ó, adicionar linha de tendência. Clica em adicionar linha de tendência. Só que, ó, perceba o seguinte, como os dados que eu peguei é de toda a titulação, o que o Excel vai entender é que ele precisa pegar a linha de tendência de todos esses pontos. E, na verdade, não é isso que eu quero. Então, olha o que ele fez. Ele colocou uma reta média.
Essa reta média é para demonstrar o quão alinhados os meus pontos estão a essa reta média. Tudo bem? E aí, o que que acontece? Olha, não tem tendência linear nenhuma. Por quê? Porque para o Excel aqui, todos esses pontos fazem parte de uma reta. Então, ele está dizendo que esse seria o comportamento ideal da reta e que eu tenho vários pontos que não estão se encaixando, né? Então, o que que acontece? Se eu for tentar fazer, né, determinar a equação da reta dessa forma, não vai dar certo. Então, a gente vai ter que fazer de um outro jeito, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou fechar aqui, tá? Vou tirar essa informação. Então, gente, o que que nós precisamos fazer? A gente precisa montar o gráfico usando duas séries. O que que significa duas séries? A gente precisa colocar duas curvas distintas. A gente precisa primeiro colocar uma curva só referente a essa primeira etapa e outra curva referente à segunda etapa. Como se fossem dois dados diferentes, tá? Então, o que que a gente precisa primeiro fazer? A gente precisa analisar aqui nos dados de condutância qual é o momento em que a minha condutância para de cair e começa a subir, tá? Para a gente determinar qual é a primeira faixa e qual vai ser a segunda faixa. Então, vamos olhar aqui os dados de condutância. Eu já vou até apagar esse gráfico, tá? Porque a gente vai fazer um novo. Ó, então, o que que a gente tem aqui? Ó? A gente tem a condutância. Se a gente observar os dados, ele está caindo, caindo, caindo. Cai mais, cai mais. Ó, aí 6,43, 5,77. E aí, o que que aconteceu? Começou a aumentar. O que que significa? A gente vai marcar, então a gente pode, por exemplo, só mudar a cor aqui, só para a gente saber, tá? Eu vou marcar isso aqui porque eu quero saber onde ele termina, né, a primeira fase, né, do gráfico, que é aquela parte de queda. Então é o momento onde você tem o menor valor e aí ele começa a subir em seguida, tá? Então, aqui, ó, na linha 24, eu tenho essa primeira fase, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai montar primeiro o gráfico só com essa primeira parte. Então, a gente vem aqui, seleciona o volume até o 21, né? O volume 21. Segura o Ctrl do teclado, clica e segura aqui e seleciona a segunda parte. Tudo bem? Eu vou vir aqui de novo, inserir gráficos. Dispersão, pronto. Percebam que agora, o que que eu tenho? Eu tenho só a primeira fase do gráfico, tudo bem? E eu vou já adicionar a segunda, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vem com o botão direito do mouse, clica em cima da área do gráfico e vem aqui em selecionar dados, tá? Então, percebam que isso que a gente selecionou, ele está chamando de série 1. O que que a gente vai fazer? Adicionar a série 2, que é o que falta, é a segunda parte. Então, a gente vem aqui, adicionar, pode até colocar, né, série 2, só para diferenciar, né? Valores de X. Então, valores de X, a gente está falando do volume. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa flechinha. Ele vai aparecer assim, piscando, é porque ele está esperando a gente selecionar. Então, a gente vem aqui, ó, e seleciona a outra parte do volume, que é a partir do 22 até o final. E aí, para voltar, é só vir aqui de novo, ó, na flechinha para baixo. E agora a gente vai pegar os valores de Y. Então, mesma coisa, clica aqui e pega a condutância corrigida que falta. Volta para cá e dá o OK, tá? Então, agora a gente tem série 1 e série 2. A gente vai dar OK e olha o que aconteceu. A gente agora tem
ele demonstra, inclusive, com a mudança de cor, porque é como se ele tivesse, né, duas regiões distintas, que foi isso que a gente fez. A gente fez ele entender que são duas regiões distintas, embora façam parte da mesma análise, né? Mas para eu conseguir tirar os dados, eu preciso que o Excel entenda que são duas partes distintas do gráfico, tudo bem? E aí, agora, o que que vai acontecer? Eu consigo fazer o cálculo da equação da reta para cada uma dessas fases. Então, eu vou clicar com o botão direito, né, em cima dos dados da primeira parte e adicionar linha de tendência. Então, olha o que aconteceu. Ele colocou agora a linha de tendência referente a essa primeira série. Então, percebam que os meus pontos estão bem alinhados à reta média, o que é muito bom. Como que eu vou confirmar isso? Eu vou vir aqui, então, ele vai abrir aqui do lado, né, essa caixa de opções. Aí vocês têm a opção linear, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Existem outras opções, dependendo do comportamento matemático. Então, a gente deixa linear. E aí, a gente só vai mexer numa coisa, gente. Primeiro, não colocar definir intersecção, porque definir intersecção é dizer assim, ó, eu quero que essa reta cruze obrigatoriamente o eixo da origem, que é o 0, 0. Isso a gente não faz, tá? Aqui, né, principalmente porque o comportamento não vai passar no eixo das origens e nem tem porquê, tá? Então, a gente vai colocar só exibir equação no gráfico e exibir valor de R ao quadrado no gráfico. Então, olha o que aconteceu. Agora está apresentado aqui a equação da reta, que é o que a gente vai usar para os cálculos, e eu pedi para ele colocar a informação a mais, que é o R ao quadrado. O que o R ao quadrado indica? Ele é um valor que indica como que os nossos dados estão alinhados a essa reta média. Quanto mais próximo de 1, melhor o alinhamento. Então, aqui 0,99 é um bom alinhamento, tá? Então, isso indica que o comportamento dos meus dados realmente é linear, tá? Não tem muita dúvida sobre isso. E agora a gente vai fazer para o outro lado. Então, a gente vem aqui, ó, com o botão direito, adicionar linha de tendência, linear, exibir equação no gráfico e exibir o valor de R ao quadrado. Então, pronto. Agora eu tenho as duas equações da reta para cada parte do meu gráfico. Tudo bem? Então, gente, com esses dados aqui, então com a equação da reta, então eu tenho a equação 1 e a equação 2. É que daí eu vou fazer aquele cálculo de igualar os y. Quando eu fizer isso, eu vou conseguir descobrir qual que é o volume certinho do ponto de viragem. Tudo bem? Agora, em questão da apresentação do gráfico, né? Como que a gente vai ter que formatar ele para ficar, né, apresentável. Então, o que que a gente vai fazer, né? A gente vem aqui no sinal de mais, a gente quer título, né, dos eixos, a gente não quer título de gráfico, né, por conta daquela questão que eu falei para vocês. Isso aqui vai para um relatório, então no relatório ou num TCC ou coisa do tipo, vai ter a legenda. Então, por isso, os gráficos não têm título, tá? A gente também tira a linha de grade para ficar uma coisa, né, melhor. E a linha de tendência, gente, é o que a gente acabou de colocar, então a gente deixa, tá? Porque ele demonstra o alinhamento dos nossos pontos, tudo bem? Então, eu tenho aqui o gráfico. Aí, o que que a gente já vai fazer, ó? Mudar o título do eixo, tá? Então, eu vou vir aqui para facilitar e já vou copiar, ó. Para copiar, né? 2 cliques em cima da célula e a gente só seleciona, Ctrl C, Ctrl V. Tudo bem? Para já deixar certinho. Aqui, ó, na parte aqui da divisão, o comum a gente fazer nos trabalhos é tirar a divisão e colocar vezes a unidade menos 1, tá? Isso é uma convenção já. E aí, ó,
eu tenho que, tá vendo que esse -1, ele tem que ficar como expoente, né? Porque ele representa a fração. Então, a gente vem aqui, ó, seleciona ele, com o botão direito, a gente clica em cima dele, e vem aqui em fonte. Aí ele vai abrir a fonte, né, a parte de fonte dessa parte que eu selecionei. A gente vai clicar aqui, ó, em sobrescrito. Porque ele já vai deixar, ó, como expoente aqui em cima, tudo bem? Aí a gente vai colocar os dados do eixo do volume. Então vai ser o volume, né? Só que a gente tem que colocar o volume do que em qual concentração. Então a gente vai colocar, ó, titulação condutométrica de HCl com... Então é esse aqui que a gente precisa. Então eu vou selecionar e já vou adicionar aqui, ó, volume, Ctrl V, e aqui a mesma coisa, tá? É vezes, opa, o pontinho, né? Litro -1. Aí eu venho, seleciono -1, botão direito do mouse, fonte, sobrescrito, dou OK. Tudo bem? Então agora os meus eixos estão bonitinhos. Agora a gente precisa colocar essa letra, né, tudo em preto, né, gente? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai em opções de texto, né? Preenchimento, contorno. A gente vai... Cadê? Não, aqui é preenchimento do texto. Opções de gráfico, na verdade. Então, a gente vem aqui, opções de gráfico, borda. Ah, não, peraí. Desculpa, a gente precisa selecionar primeiro aqui. Opções de texto. Então, a gente vai deixar preto aqui, tudo, né? Então, ficou tudo preto, né? Porque o cinza às vezes não sai. Agora, a gente vem e seleciona para a gente poder fechar, né? A área do gráfico. Então, a gente vai aqui em borda, colocar preto também, ó. Aí vai aparecer a borda. E tem a borda aqui também dos eixos, né? Com numeração. Então, preto e preto. Tudo bem? Então, fica tudo. Outra coisa, né? Colocar os marcadores. Então, a gente vem aqui, né? Em opções de eixo, né? Seleciona primeiro o eixo, opções de eixo. Então, a gente vem em marcas de escala, interno. E aqui a mesma coisa. Seleciona outro eixo e já aproveita que está nessa tela, interno. Número. Para a gente poder colocar, né, com vírgula aqui. Então, seleciona a categoria número e a gente vai deixar com uma casa decimal. Tudo bem? Aqui a gente vai também deixar uma casa decimal só. Tem por que deixar mais. Que mais que a gente tem que ajustar? As cores, né? O ideal é não ter cor, a gente muda outras coisas. Aqui, gente, não há necessidade de ter cor diferente de fato. Por quê? Porque a titulação é a mesma. A gente só separou dessa forma para poder tirar os dados de equação. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vem aqui, seleciona, né, os dados para a gente poder mexer na formatação de linha e marcador. Então, linha não tem. O marcador, a gente vai colocar aqui interno. E aí a gente vai diminuir o tamanho. A gente pode deixar bolinha, mas a gente deixa em 3 aqui, por exemplo. E a cor vai ser preto, tudo bem? Aqui a gente tira a borda da linha,
tá? Para ficar só o preenchimento mesmo. Que mais? E do outro lado a gente faz a mesma coisa, tá? Então a gente vem aqui, ó. Tem que clicar. É que aqui ele tá selecionando a linha. Ó. Cliquei, selecionei. Marcador interno. Diminui para 3. A cor preta. Sem linha de borda. Tudo bem? Agora a gente vai formatar a linha da reta média, tá? Que a gente vai deixar, porque assim, não é legal ele ter um monte de destaque, só é bom ele constar só. Então a gente vai deixar num cinza clarinho, ó. E do outro lado a mesma coisa. Deixa cinza. Pronto. Né? Então ele está demonstrando o alinhamento dos pontos, ó, a essa reta média, tá? Aí aqui, ó, a equação da reta a gente pode deixar ele, né, vindo aqui, seleciona ele, em página inicial, ó, a gente pode deixar um itálico para ficar diferente. Tudo bem? E aí a gente tem os dados dessa curva e os dados dessa. E isso aqui a gente pode movimentar, né? Só clicar em cima, ó, e arrastar. A gente pode, por exemplo, deixar um de cada lado, assim, ó. Tá? Ou deixar aqui mais próximo, aí fica a critério, né, de vocês, né? Às vezes o pessoal prefere deixar assim próximo para indicar que essa equação da reta é em relação a esses dados, tudo bem? Então, gente, aqui a gente tem o só acho que na hora da formatação ele tirou isso aqui, ó, tá vendo? Que voltou. Então vamos lá de novo. Fonte sobrescrito. Acho que na hora que a gente foi mexer nas fontes, ele voltou ao normal. E aqui a mesma coisa. Fonte sobrescrito. Pronto. Tá? Então aí tá bem bonitinho para poder apresentar o gráfico. Tudo bem? Ah, dá para também, ó, tá vendo que tem um espaço aqui? A gente pode também fazer o ajuste, né, disso aí para ele ficar inteiro no gráfico. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Então, a gente vem aqui, ó, no eixo, no caso, em relação ao eixo do volume, opções de eixo. Aí, a gente vai colocar o máximo aqui, ó, deixa eu ver, acho que qual que é o último volume? 41, a gente pode colocar aqui 42. Daí, lembra que ele mexe, né? Então, a gente vem aqui e volta para o zero, ó. E ajusta, bonitinho. Pronto, tá? Então, ó, ele ajustou. A gente vem aqui e arruma isso, certo? Ou vou deixar aqui embaixo, ó, para ficar mais, tá? Então, ó, esse seria o gráfico. Aí, lembrando, né, não sei vocês, mas eu acho legal a gente deixar esse gráfico aqui como se fosse uma outra planilha, né, uma outra aba ali. Então, a gente vem aqui, né, com o botão direito, em cima do gráfico, mover gráfico. Aí a gente coloca como nova planilha, aí a gente coloca gráfico, né? Porque é o único contometria, só a gente só tem um gráfico. E dá OK. Tá? Então, ó, ele fica, né, abertinho, dá para ver melhor os dados, tudo bonitinho. Tudo bem? E aí, aqui também vamos só mudar de posição, ó, tá vendo? Para mudar de posição é só segurar e arrastar. Então, aqui a gente coloca, vamos renomear, né? Botão direito do mouse, renomear. Vamos colocar dados. Para saber que aqui é onde a gente vai colocar os dados. E o gráfico, tudo bem? E aí, o que que acontece, gente? Agora, vocês têm um modelo, né? Então, com esse modelo, basta que vocês coloquem aqui os dados de uma nova titulação ou, né, criam uma nova planilha para você manter esses dados sempre armazenados, aí fica a seu critério.
Mas o que você tem agora é um modelo, então você pode simplesmente vir aqui, né, colocar os dados de vocês. Quando vocês fizerem isso, o gráfico aqui automaticamente já vai alterar todas as informações, né, inclusive a equação, tudo bonitinho. Ah, só deixa eu ajustar aqui a equação. Ah, agora como ficou assim, menorzinho, dá para colocar do lado, tá? Então, gente, a única coisa que vocês precisam tomar cuidado é o seguinte: aqui a primeira fase é, é até a linha 24, né? No seu gráfico novo, por exemplo, uma nova titulação, provavelmente vai ser diferente. Então, o que que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar fazer esse ajuste, tá? Então, para fazer esse ajuste, basta você vir aqui, né, ó, clicar em cima. Com o botão direito em cima, a gente vem aqui selecionar dados. Aí você, na série 1, vem aqui, ó, editar. Por quê? Porque daí você consegue definir qual que é a sua série 1, entendeu? Então você vem aqui, ó, ele vai voltar e vai dizer qual que é a série 1 que está agora. Vamos supor que você está com uma outra titulação, que a série 1 vem até o 20. Então você vem aqui e vai selecionar até o 20. E aí, mesma coisa, volta para lá. Não esquece de mudar o Y também e dá OK. Aí ele vai ajustar, entendeu? Então é isso que precisa ter o cuidado. O modelo que eu falo, né, o modelo de formatação, tudo bonitinho, ele já vai calcular para você a equação da reta, mas você precisa definir quais são os dados corretos que vai ser a série 1 e a série 2, tá? E aí você faz ali dessa forma, de novo. Clica com o botão direito em cima dos dados e selecionar dados, tudo bem? Aí você só vem aqui em editar, tá? Não é adicionar, porque já tá as duas séries. Eu venho em editar, eu seleciono a série e vou em editar, tudo bem? Então é isso, gente. O que eu queria apresentar para vocês sobre contometria era isso. Lembrando, não se desesperem se não entendeu muito bem a ideia da condutância em si, porque vão ter as aulas mais para frente, né, na parte de analítica, para a gente discutir isso. O nosso foco hoje é a construção desses dados e desse gráfico, para que vocês, no futuro, quando forem fazer essa análise, aplicarem, né, nos relatórios de vocês. Tudo bem? Então é isso, gente. Agradeço. Até mais.